estão tentando te convencer aqui na internet de duas coisas. A primeira, todo óleo de semente, óleo de soja, óleo de milho, de canola é veneno. Cuidado. A segunda é que é só você tomar ômega 3, suplemento, aquela cápsulazinha e pronto. O seu metabolismo começa a desinflamar. E eu preciso te dizer uma coisa logo no começo desse vídeo. As duas ideias, elas estão incompletas. Por quê? Porque o problema real não é simplesmente o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola. O problema real é que a nossa alimentação moderna é uma catástrofe, é uma tempestade perfeita para a inflamação metabólica. Tem um excesso de ômega 6, tem falta de ômega 3, tem muito ultraprocessado, tem pouca comida de verdade, tem muito óleo refinado, oxidado, aquecido, reaquecido, pouco peixe, pouca fibra e você tem pouca musculatura, pouco sono, pouca saúde intestinal. E aí depois você acha que o problema tá no óleo, na colherzinha de óleo que você usa para cozinhar. Eu vou te ser bem sincera e seja sincero com você mesmo. Não tá. O problema tá no contexto. Então, se você quer entender a verdade sobre os óleos de sementes, ômega 3, inflamação, saúde hormonal, cérebro, coração e longevidade, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Porque esse vídeo ele vai mudar a forma como você olha para a gordura que você come. E já comenta aqui embaixo para mim. Você tem medo desses óleos de sementes? Ou você nunca nem tinha parado para pensar nisso? Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala em ômegas, a gente está falando de ácidos graxos, gorduras que fazem parte da estrutura das nossas células. Gente, isso é muito importante. O ômega ele não é um simples suplemento para o coração. Não. O ômega ele é parte importante da membrana das nossas células. O ômega ele influencia na sinalização inflamatória. Ele participa da nossa função cerebral. O ômega conversa com imunidade, com pele, retina, coração, fígado, até com fertilidade, com humor e com longevidade. As gorduras que você come, elas não ficam só na sua barriga, elas entram na arquitetura do seu corpo. É por isso que eu sempre falo, saúde metabólica, ela não é só contar calorias, ela é sobre informação biológica. A gordura que você come, ela leva uma informação para o seu corpo. Agora, vamos separar os personagens dessa história. O ômega 3 mais importante para a maioria das discussões clínicas é o EPA e o DHA. O EPA, ele tem ação muito interessante em inflamação, em imunidade, triglicerídeos, saúde cardiovascular e até no humor. O DHA, ele é estrutural. Ele é extremamente importante para cérebro, retina, membrana neuronal, cognição e desenvolvimento neurológico. Depois, nós temos o ALA, que é o ômega 3 vegetal. Onde tem esse ômega? Na chia, na linhaça, nas nozes e em alguns óleos vegetais. E aqui mora uma confusão enorme. Muita gente fala, doutora, não precisa prescrever ômega 3 de peixe para mim porque eu como chia todo dia. Ok, a chia ela é maravilhosa. A linhaça também é maravilhosa, nozes são ótimas, mas o seu corpo, ele precisa converter o ALA em EPA e DHA, e essa conversão ela é bem limitada. Então, você pode comer chia, linhaça todos os dias e ainda assim não ter os níveis adequados de EPA e DHA. Isso não significa que chia não precisa comer, que não é bom. Não é isso que eu estou falando. Significa que a chia, a linhaça, elas não substituem automaticamente o óleo do peixe, dos frutos do mar ou um suplemento de qualidade bem indicado com bons níveis de EPA e DHA. E agora vem a parte mais polêmica do vídeo, o ômega 6. O ômega 6 mais famoso é o ácido linoleico. Ele está presente em vários óleos de sementes, como óleo de soja, milho, óleo de girassol, cártamo e algodão. E aqui a internet adora fazer alarde, fazer terrorismo. Ômega 6 inflama, ômega 6 é horrível, é tóxico, é venenoso, é o novo cigarro. Se você usa óleo de canola, você vai morrer. Calma. O ácido linoleico, ele é essencial. O seu corpo precisa dele. Olha o que eu estou te dizendo. O problema não é o ácido linoleico, o ômega 6 existir. O problema é a relação ômega 6 ômega 3. A fonte, a qualidade, o excesso, a proporção e o contexto metabólico que recebe o ômega 6.
Uma coisa é você consumir uma pequena quantidade de óleo em uma alimentação baseada em comida de verdade, com peixe, azeite, ovos, vegetais, fibras, proteínas e boa saúde metabólica. Outra coisa completamente diferente é você viver de biscoito, salgadinho, fast food, molho pronto, maionese, tudo industrializado, comida congelada, industrializada, nugget, batata frita, iFood, cereais matinais, barrinha fit, comida embalada e cheia de crocância, óleo refinado. Percebe a diferença? Não é a mesma conversa. Quando alguém está te dizendo que óleo de semente não é problema, ela está olhando para estudos em que o óleo de semente substitui gordura saturada, gordura de origem animal, ou aparece dentro de uma dieta bem controlada, principalmente dieta mediterrânea. Quando alguém diz que óleo de semente é veneno, essa pessoa está olhando para o padrão moderno de alimentação, cheio de ultraprocessados, excesso calórico, resistência insulínica, sedentarismo e inflamação crônica. As duas pessoas podem estar enxergando pedaços diferentes da mesma verdade. Mas olha, a medicina, a verdadeira medicina, ela não olha só para pedaços. A gente precisa olhar para a pessoa inteira. Agora, por que esse assunto ficou tão importante? Porque a alimentação moderna mudou drasticamente o nosso perfil de consumo de gordura. Durante boa parte da evolução humana, o consumo de ômega 6 e ômega 3 era totalmente equilibrado. Hoje, em muitos padrões alimentares ocidentais, nos nossos padrões alimentares, esse equilíbrio se perdeu. A gente consome muito óleo vegetal refinado. A gente consome muita comida industrializada. E entra pouco peixe, pouco alimento fresco, pouca comida de verdade. E quando você tem muito ômega 6 competindo com pouco ômega 3, aí sim o corpo pode ter mais dificuldade de produzir mediadores pró-resolução, que são moléculas importantes para encerrar a inflamação metabólica. E presta atenção nessa frase que eu estou te dizendo. Inflamar é necessário. Vou repetir. Inflamar é necessário. O problema é não conseguir resolver. Inflamação aguda é defesa. Inflamação crônica é desgaste, é doença. O corpo saudável, ele sabe começar e sabe terminar um processo inflamatório. O corpo inflamado e desregulado, ele começa a inflamação e não consegue terminar. E é aqui que EPA e DHA entram de forma muito interessante. Eles não são simplesmente anti-inflamatórios naturais. Eles participam da formação de moléculas chamadas resolvinas, protectinas e maresinas, que ajudam o corpo a conduzir o fim da inflamação. Olha que inteligente isso. Não é só bloquear a inflamação, é ajudar o corpo a resolver a inflamação. E essa é uma diferença enorme, porque uma mulher que vive cansada, inchada, com dor, fibromialgia, enxaqueca, compulsão, vontade de doce, alteração hormonal, resistência insulínica, gordura abdominal, ela não precisa apenas tomar um suplemento para desinflamar. Não, ela precisa recuperar a capacidade do corpo de voltar ao equilíbrio. Esse é o ponto. E aqui entra um conceito muito importante. Prestem atenção nesse conceito, ômega 3 Index. Já ouviram falar? Muita gente toma ômega 3 e acha que é isso, está protegido. Mas tomar ômega 3 não significa absorver. Comprar não significa usar. Usar não significa corrigir deficiência. O ômega 3 Index é um exame que mede a porcentagem de EPA e DHA nas membranas dos nossos glóbulos vermelhos. Então, ele traz uma ideia mais estável do status de ômega 3 nos últimos meses. Isso muda o jogo, porque agora a gente não está falando de achismo. Agora estamos falando de medir. E eu adoro quando a gente sai da opinião e entra na mensuração. Em muitos estudos, níveis mais altos de ômega 3 no sangue estão sim associados a melhores desfechos de saúde, inclusive a menor risco de mortalidade. Mas atenção! Essa associação não garante que vai ter resposta individual, que a sua resposta vai ser igual. Não é para você assistir esse vídeo e sair tomando altas doses de ômega 3 sem avaliar a sua individualidade. Porque dose, forma, qualidade, indicação e risco importam. Agora vamos falar de coração.
Ômega 3, especialmente EPA e DHA, elas têm efeito importante sobre triglicerídeos. Em doses terapêuticas, reduzem triglicerídeos de forma significativa. Mas, novamente, eu insisto, não é igual para todo mundo. Uma coisa é uma pessoa saudável usando uma dose baixa de um ômega 3 genérico. Pensa comigo. Outra coisa é uma pessoa com triglicéridos altos, resistência insulínica, gordura abdominal, alto risco cardiovascular, sedentária, tomando uma dose adequada e uma forma adequada com alta qualidade sob orientação médica. Por isso que você vai ver estudos dando resultados positivos e estudos falando que não faz diferença. É por isso que você vai ver tanta coisa na internet, porque um estudo fala, olha, ômega 3 é maravilhoso. Outro vai dizer, olha, ômega 3 não fez muita diferença. E aí você vai ficar perdida. Mas quando você olha com profundidade, você percebe que depende da população que foi estudada, depende da dose, da forma desse ômega, da concentração EPA-DHA, do nível de risco da pessoa, daquela população que foi estudada. Quanto tempo que essa população usou de ômega 3? Percebe que medicina não é moda de TikTok? Medicina é contexto? Agora vamos falar de cérebro. DHA é uma das gorduras mais importantes para o seu cérebro. Ele está nas membranas neuronais, ele participa da fluidez da membrana, da comunicação entre os seus neurônios, da plasticidade da função cognitiva. Quer ter um cérebro funcionante? Você tem que ter boas quantidades de DHA. E eu quero que você pense em uma coisa. Você cuida da pele, você gasta rios de dinheiro com cremes bons e caros. Você compra máscaras para o seu cabelo importadas e boas. Você gasta com suplementos para colágeno muito bons. Você faz procedimentos estéticos caríssimos e muito bons. E o seu cérebro? O seu cérebro também precisa de matéria-prima. E boa parte dessa matéria-prima vem da onde? Vem da gordura que você come. Longevidade não é só parecer mais jovem no espelho. Longevidade é ter um cérebro bom, é ter músculo, é ter coração protegido, é ter hormônios regulados, intestino, energia, é funcionar bem ao longo dos anos. Agora, vamos para uma pergunta bem prática. Doutora, eu tenho que cortar todos os óleos de sementes? Não necessariamente, mas eu quero que você entenda que existe uma hierarquia. E vamos a essa hierarquia. Primeira coisa mais importante a fazer é reduzir ultraprocessados e não óleo de canola. Antes de você demonizar o óleo, você tem que olhar de onde ele vem. Ele está entrando de uma comida caseira, pontual, dentro de uma rotina saudável? Ou ele está entrando de um pacote industrializado, uma fritura, um salgadinho, um biscoito, um delivery? Segundo degrau dessa hierarquia. Pare de reutilizar o óleo. Quando o óleo é aquecido, reaquecido, principalmente em fritura, aí sim ele vai gerar compostos de oxidação que são muito tóxicos. E isso é uma outra conversa. Essa conversa é muito mais séria do que usar uma pequena quantidade de óleo uma vez na cozinha. Terceiro degrau na hierarquia. Aumente fontes reais de ômega 3. O que é isso? É comer sardinha, salmão, cavalinha, anchova, arenque, frutos do mar. E quando necessário, você vai fazer uma suplementação em cápsula de qualidade. E aí você vai preferir óleo de crio, por exemplo. Quarto degrau. Não olhe só para o rótulo do seu suplemento. Lá pode estar escrito que uma cápsula tem 1000 mg de óleo de peixe. Só que não tem EPA e DHA na quantidade certa. E o que importa é a soma EPA mais DHA por dose. Presta atenção nisso. Quinto degrau da hierarquia. Tome com comida. Ômega 3 é gordura. Para você absorver bem, você precisa engolir a cápsula com uma refeição rica em gordura. Lembra? Semelhante dissolve semelhante. Sexto degrau da hierarquia. Qualidade. Qualidade importa e muito, principalmente quando a gente está falando de ômega 3. Ômega 3 oxidado, mal armazenado, não protegido da luz, sem controle de pureza, sem selo IFOS, baixa potência, não é estratégia de saúde, é dinheiro jogado no lixo. Sétimo degrau na hierarquia. Personalize. Pensa, você é uma mulher na menopausa com triglicéridos altos, resistência insulínica, gordura no fígado, toda inflamada. Você não tem a mesma necessidade de uma mulher que é jovem, hormônios equilibrados, ativa e come peixe 3 vezes por semana.
a sua necessidade é maior. Agora, uma mulher com endometriose, fibromialgia, enxaqueca, intestino inflamado, fadiga, ela tem outra necessidade. Na minha prática, eu não pergunto só, você toma ômega 3? Não, jamais. As minhas perguntas são outras. Qual a dose de ômega 3 você toma? Quanto de EPA e DHA tem? Qual que é a forma? Qual que é a marca? Como é a embalagem? Como está a sua alimentação e seu intestino? Quanto está de triglicerídeos? Quanto está do seu HDL, seu PCR, sua ferritina? Como está a sua composição corporal? Em qual fase hormonal você se encontra? Está dormindo bem? Como está a sua homocisteína e sua insulina, os seus marcadores de inflamação metabólica? Porque suplemento sem estratégia é só tentativa. E tentativa demais cansa. Cansa você, cansa seu corpo e não resolve nada. Agora, deixa eu te falar uma verdade que vai te incomodar demais. Você não vai compensar a sua alimentação ruim e inflamatória com cápsulas de ômega 3. O seu estresse aumentado com cápsulas de ômega 3. Não vai. Ômega 3 não é borracha que apaga o seu excesso de álcool, o seu sono ruim, o seu sedentarismo, o seu estresse, a sua resistência insulínica e um monte de ultraprocessado que você come. Ômega 3 é ferramenta, uma ferramenta poderosíssima, mas que funciona dentro de uma estratégia. E é por isso que eu defendo uma medicina personalizada. Porque o corpo ele não precisa de modinha, ele não precisa de um influencer falando para você usar um suplemento. Ele precisa de direção. E para mulheres acima dos 40 anos, isso fica ainda mais imprescindível. Porque nessa fase de vida, a queda hormonal, a perda de músculo, a piora da sensibilidade à insulina, a mudança no sono, o aumento de gordura abdominal, tudo isso faz com que o corpo fique mais vulnerável à inflamação metabólica. E aí você, mulher, começa a falar, doutora, eu como do mesmo jeito que eu sempre comi, agora eu tô engordando. Eu tô mais cansada, eu tô acumulando mais gordura na barriga. Doutora, meu intestino começou a mudar. A minha memória não tá igual. Eu não me reconheço no espelho. E muitas vezes, o que você acha é que você precisa cortar calorias, fazer jejum intermitente. E não é isso. É sobre metabolismo, é sobre inflamação metabólica, é sobre mitocôndria, hormônios, membrana celular, sinalização. E as gorduras, como eu já te mostrei, fazem parte dessa conversa. Então, qual que é a minha orientação prática como médica gestora metabólica? Use menos óleo refinado, industrializado no seu dia a dia. Priorize azeite de oliva para finalizar seus alimentos, ou em preparações que precisem de baixa temperatura apenas para serem feitas. Use comida de verdade como base. Aumente a sua ingesta de peixe de boa qualidade 2 a 3 vezes por semana. Considere sim suplementar a EPA, DHA quando sua ingesta for baixa, quando o seu risco metabólico for alto, os seus triglicéridos estiverem altos, você estiver com a insulina alta, homocisteína alta, com dor, com problema de memória. Isso tudo é individual. Mas não faça isso no escuro. E principalmente, pare de achar que para ter saúde você precisa escolher um vilão. E o que faz mal é glúten. O que faz mal é óleo de canola. O que faz mal é lactose. Não, você tem que cortar carboidratos. Gente, não funciona assim. E enquanto todo mundo procura um vilão, quase ninguém quer olhar para a verdade, para a realidade. A verdade é que a maior parte das pessoas não tá doente porque usou óleo de milho para cozinhar, ou óleo de soja. Você tá doente porque você vive um estilo de vida que te adoece, que te inflama dia após dia. Pouca proteína, pouco músculo, pouco sono, pouco controle de estresse, muito ultraprocessado, muito álcool, muita cafeína, pouco sol, pouco exercício físico, pouca comida de verdade, nenhuma investigação e muita automedicação e autossuplementação. E depois você quer que um suplemento resolva. Não é assim. Eu falo mesmo. O corpo ele é sofisticado demais para ser tratado com um pensamento tão simplista. Então a verdade sobre os óleos de semente e sobre os ômegas é essa. Óleo de semente não é veneno universal. Ômega 6 não é automaticamente algo muito ruim, assim como ômega 3 não é um milagre para todo mundo. E inflamação metabólica não se resolve com um único suplemento. O que resolve a inflamação metabólica é a estratégia. É menos ultraprocessado, mais comida de verdade, menos óleo oxidado, mais EPA, DHA, mais músculo, mais sono, mais saúde intestinal, mais personalização.
mas medicina de verdade. E se você sente que tá cansada, tá inchada, tá aumentando gordura abdominal, tá com mais vontade de doce que antes, seu intestino tá ruim, tá mais dolorida, tá tendo dificuldade para emagrecer, isso não é falta de força de vontade. Isso é inflamação metabólica. É o seu corpo pedindo uma estratégia mais inteligente. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, ômega. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que precisam ouvir isso. E eu vou preparar o próximo vídeo mostrando quais gorduras eu escolheria para cozinhar, quais eu deixaria para finalização e quais eu realmente evitaria no meu dia a dia e quando eu considero suplementar ômega 3 na prática clínica. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem medo de gordura, com alguém que toma muito suplemento sem critério, ou alguém que ainda acredita que emagrecer é só cortar calorias, cortar carboidrato. E se você quer cuidar da causa e não só dos seus sintomas, procura um gestor metabólico, um médico que vai cuidar de você de forma personalizada. Porque você não precisa viver com medo de comida, procurando vilões. Você precisa aprender a fazer as suas escolhas, que são boas para o seu metabolismo.